Olá, bem-vindas a mais uma aula no Ateliê Roberta Paciência. Hoje a gente vai fazer uma pecinha coringa, que é essa daqui. Ela é uma carteirinha que serve pra gente guardar várias coisinhas, remédio, documento, e ela é fácil de carregar na bolsa porque ela é bem compacta, ela é bem fininha. Geralmente eu faço para vender junto com bolsa maternidade, com mochila escolar, com bolsa feminina, que fica uma peça combinando com a peça que a cliente escolheu e agrega um valor, porque é uma pecinha fácil de organização para ter coisinhas miúdas dentro da bolsa. Vamos para nossa lista de material? Para fazer essa peça, a gente vai usar um pedacinho de tecido de 20 centímetros por 15. A minha aqui eu vou fazer na entretela de tecido, já tá grudada na entretela de tecido com ferro. Pode usar a manta R1, pode usar o nylon dublado, pode usar o TNT 80 ou 150, que você tiver acostumada a usar para estruturar as suas peças. Um tecido para forro, também 20 por 15 centímetros. Plástico cristal, 22 centímetros por 15. Zíper de 22, 23 centímetros, eu uso um pouquinho maior do que a peça para facilitar na hora de entrar o cursor. Um cursor e o viés industrial para finalizar a peça. Vamos para a máquina? Nós vamos começar colocando o viés aqui na borda do plástico cristal. Dobro o viés ao meio para eu marcar e acertar bem a bordinha dele, para ele não ficar aparecendo de um lado para o outro. Encaixo aqui e vou costurar bem da bordinha. Venho bem na borda do viés, costurinha devagar. Acerto o viés para eu ter certeza que tá as duas bordas juntinhas. Não há necessidade de retrocesso aqui, porque a peça tá maior do que a gente vai usar. Costurei bem na bordinha e a gente vai encaixar o zíper aqui e vai passar uma costura. Eu não gosto do zíper muito próximo aqui o viés muito próximo da cremalheira, porque às vezes pode acontecer do cursor ficar enroscando no abrir e o fechar. Então, eu miro bem aqui, ó. Como o viés é de cor diferente, dá pra gente ver, ó. Eu acerto bem pro zíper ficar bem rente aqui ao viés, pra não ficar aparecendo o meu zíper por baixo do viés. E vou fazer uma costura aqui, ó, na parte de cima do viés. Se o seu calcador for muito largo, nessa hora convém usar um calcador mais estreito para ele não ficar pegando na cremalheira. O meu aqui dá a distância certinha. Venho costurando, venho sempre olhando devagar essa parte para o zíper não andar. Aí fica o zíper costurado, sem aparecer lá na frente. Lembra de deixar um pouquinho de zíper aqui no começo e vai sobrar um pouquinho de zíper aqui no final, que é onde a gente vai passar o cursor. Agora, a gente vai posicionar o nosso tecido externo com o avesso para cima. Vou pôr aqui na placa de corte, que fica mais fácil de vocês verem. Coloco o meu tecido virado para a placa, o avesso para cima, posiciono o forro. Se quiser aqui, pode fazer uma costurinha de segurança para prender toda a volta, ou só alfinetar para ele não sair do lugar. Posiciono. Eu já fiz marcação aqui, ó, para indicar o meio da minha peça, tanto da frente quanto da trás. E o meu zíper também tá com marcação no meio da peça. Essa marcação sempre fazer com caneta que apaga, não façam com caneta permanente, porque aí vocês perdem a peça, estraga a peça. Porque mesmo que o viés cubra,
A hora que a pessoa lavar a peça ou der uma umedecida na peça, a tinta vaza da caneta esferográfica, da caneta permanente, e aparece na peça. Então, a gente não faz essas marcações nunca com caneta permanente, sempre com caneta dessas que apagam com ferro, que apaga com água ou que apaga com o tempo. Alfinetei aqui o meu zíper bem certinho na borda. Aí, agora sim, eu vou passar uma costurinha na volta toda para segurar tudo. Como eu não tô usando o pezinho de teflon, eu vou passar uma gotinha de silicone aqui no plástico, que aí o calcador desliza. Só aquele siliconinho mesmo que vem na máquina. Só aqui no comecinho, ó, eu venho, que aí na costura ele desliza. Aí eu já começo aqui pelo plástico, para facilitar. Bem na bordinha essa costurinha, para segurar tudo. Aqui desse lado, eu posso passar por cima da cremalheira. Vou retirando os alfinetes e passando a costura. Eu não gosto de passar a costura em cima do alfinete, embora esse alfinete seja o que permita, mas eu não gosto. E termino aqui no zíper. Aqui eu não vou passar pela cremalheira, porque é onde eu vou utilizar... Aqui, ó, eu não passo a costura na cremalheira, porque é onde eu vou utilizar para passar o meu cursor. Que isso é uma coisinha que às vezes acontece, a gente fechar a peça e esquecer de passar o cursor. Como que eu passo o cursor? Uma parte tá maior, uma parte tá menor e eu cortei aqui, ó, o tecidinho do zíper bem rente à cremalheira. Encaixo o meu cursor no lado que tá maior, venho com esse lado aqui, ó, que tá menor. É bom a gente testar cursor antes, porque tem cursor que enrosca no zíper, então é bom a gente dar uma testadinha. Empurro mais um pouquinho até ficar paralelo e encaixo aqui a pontinha que já tá cortada. Quando o zíper encaixa, a gente escuta um crequezinho, a gente sente que ele encaixou. Aí é só eu puxar. Para aqui no meio. Eu gosto de testar, ver se meu zíper tá correndo, se não tá enroscando em nada, se não tá puxando o fiozinho aqui. E aí, tá prontinho. Agora, a gente vai só cortar o excesso de zíper e o excesso de plástico e finalizar com o viés. Eu vou voltar já com a pecinha cortada, só pra gente finalizar o viés, porque pra cortar aqui não tem segredo. Já retirei todo o excesso de plástico, já coloquei a minha etiqueta e agora é só finalizar com o viés. Como ela é de plástico e ela não tem como a gente finalizar o viés com o pontinho invisível, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar o viés pelo lado de fora, pelo lado das costas da peça, para rebater ele a máquina pelo lado da frente. Eu começo aqui embaixo, o viés aberto, ó, eu vou dobrar, fazendo um triângulo aqui. E aqui eu vou costurar aqui na borda para ele já fazer o acabamento. Coloco ele aqui na bordinha e vou costurar. Com essa dobrinha ele faz já o acabamento e ele não fica com muita sobreposição de viés para depois na hora da virada. E aí, viés, a gente vem devagar, ajeita um pedaço e vira. Aqui na curva a gente dá uma leve ajeitada para o viés se acomodar na curva do trabalho. Aqui em cima, como é quadrado, a gente vai fazer o canto mitrado. Como que eu faço o canto mitrado? Eu venho a costura aqui em cima, até ficar na medida de uma
de um pezinho de costura, eu paro a costura e faço um retrocesso. Eu não venho com a costura até a beirada, ó. O meu viés tem um pedacinho aqui sem costurar. Aí eu dobro o meu viés pra fora. O meu viés pra fora. E ele tem que ficar paralelo à minha borda aqui de trabalho. Ele vai fazer um triângulo aqui e vem paralelo à minha borda de trabalho. Aí eu volto com ele por sobre esse triângulo, paralelo de volta à minha borda de trabalho. Ele vai ficar paralelo aqui e paralelo aqui. Aí eu vou costurar, começar a costurar do canto e vou embora. Lá no outro canto eu vou fazer a mesma coisa. Aí em casa ajeita na mesa, que é muito mais fácil a gente ajeitar na mesa, fica muito mais simples. É que eu faço aqui no ar para mostrar para vocês bem pertinho da câmera. Mas façam na mesa que facilita bastante. Começa com retrocesso para garantir que ele não vai sair do lugar a hora que a gente virar. Venho costurando, eu vou sentir que eu vou chegar aqui, ó, próximo ao cursor. Paro com a agulha lá dentro da peça, passo o meu cursor para trás e continuo. É importante parar com a agulha lá dentro para você não ter perigo de tirar a peça do lugar. Aí, de novo aqui, ó, tô chegando no canto mitrado, venho até chegar numa margem de costura e volto. Se você tem dificuldade no olhar perceber qual que é a margem de costura, vem aqui, ó, e marca com a régua. Se você estiver costurando com o pezinho de meio centímetro, você vai marcar meio centímetro. Se estiver costurando com o pezinho de 75 centímetros, você vai costurar de 75 centímetros. Aí, de novo, ó, ficou um pedacinho sem costurar. Fica um pedacinho sem costurar. Dobro o meu viés. Paralelo à minha lateral da peça. Se eu vim aqui e dobrei e ele já ficou pra cima ou pra baixo, é porque aqui não tá na medida certinha. Então, vem dar mais um pontinho ou desmancha um pontinho pra ficar no tamanho correto. E volto com o viés paralelo à peça. Aí, vou terminar a minha costura. Aí, começo bem na pontinha. 2 pontinhos. Faço um pontinho, volto com o retrocesso e venho. Quando chegar na parte da cremalheira, costura devagar, para não ter perigo da agulha quebrar. Venho acertando o meu viés certinho com a borda e faço a curva devagar. Venho. Aqui, ó, eu vou chegar na onde o meu viés está dobrado. Eu vou vir, vou passar um pouquinho e vou repetir a dobra, fazendo um triangulinho e termino a costura com um retrocesso, pra gente poder fazer o acabamento. Sobrepus aonde já estava, dobro o meu viés, formando um triângulo para fora da peça e termino com um retrocesso. Corto o excesso de viés e o excesso de linha. E aí, a gente vai virar para rebater. Pro viés, a hora que a gente virar, ficar perfeitinho, essas sobrinhas que ficam aqui, ó, a gente precisa tirar, porque senão quando a gente vira o viés para dar o acabamento, ele dá defeitinho. Então, a gente vem e tira esse excessinho, deixa sempre a peça bem rente ao viés, que aí não dá erro, não dá defeito, não fica feio. Sempre tiro os excessos de linha, porque esses excessos de linha vão atrapalhando ao longo do trabalho. E lembra sempre também de ter uma tesoura separada para tecido. Não corto nunca o zíper com a minha tesoura de tecido, eu tenho uma tesoura separada para isso. Aí, aqui, ó, eu vou virar todo o viés para fora. Ó, aqui ele já faz o cantinho certinho, bonitinho. Ó, fez o cantinho, viro, viro, viro. Aí, eu vou começar a costurar aqui, da onde
eu comecei a emenda. Eu venho, puxo bem o meu viés e puxo o outro aqui, ó. Eu preciso que o de fora cubra o de dentro. Que nem o meu, tá vendo que tá dando um degrauzinho? A hora que eu vir aqui pra máquina, eu vou dar uma dobrinha extra aqui, ó. Eu venho aqui na dobra dele e dobro um pouco mais ele pra dentro. Não em toda a extensão, só aqui próximo da onde é a emenda. Que aí ele fica escondido dentro do outro e não fica dois viés aparecendo. Aí, sempre que a gente vai trabalhar com viés, a linha bem próxima da cor do viés, principalmente para quem tá começando, porque aí se a linha saiu um pouquinho, o ponto não ficou tão bonitinho, não fica tão visível. Depois que a gente acostuma, aí dá para usar, usar uns contrastes para ficar bonito. Começo com retrocesso, aí eu venho puxando a pontinha do meu viés e seguro. Eu gosto de segurar com o desmanchador de costura, tem gente que gosta com o agulhão, tem gente que vai só no dedo, aí é gosto. Aí a gente vai experimentando e achando o que a gente se adapta melhor. Acerto um pedacinho e venho na bordinha. Venho com calma. Aqui, para fazer o canto mitrado, dobro a parte que tá lá na máquina, que eu ainda vou costurar, eu vou dobrar, acerto bem o meu cantinho. Aqui é importante acertar bem o cantinho, fazer essa quina bem certinha, que aí ele vem e dá a dobra certinha. Chego na pontinha, deixo a agulha dentro da peça e viro. Venho acertando, seguro com a ponta do meu desmanchador. Ó, tô chegando quase no final. Passo o cursor pra lá, deixei a agulha lá dentro, subo o calcador, passei o cursor lá pro outro lado. Aí, novamente, tô chegando aqui na borda, eu vou, a parte que eu vou fazer ainda, eu já dobro, acerto bem o cantinho aqui do meu viés, para fazer o ângulozinho aqui do meu triângulo, e dobro de volta, ele encaixa aqui o cantinho, um em cima do outro, para eu terminar minha costura. Geralmente eu seguro com o agulhão até onde a minha agulha tem que vir. Quando a agulha chega, eu tiro o agulhão. Aí esse pedacinho a gente faz bem devagarzinho. Em cima da cremalheira, costuro devagar e venho finalizando a peça. Na curva é sempre bom dar uma puxada no viés para ele dar acomodada. Que aí ele dá uma cedida porque ele tá no viés, então ele tem uma certa elasticidade. É o suficiente para eu acertar ele bem em cima da primeira costura. Acertei, retiro a linha da primeira costura. Venho, passo um pouquinho da onde eu comecei, um pequeno retrocesso e tiro. Corto os excessos de linha. E aí eu tenho a minha peça, ó, o cantinho mitrado bem certinho, a costura bem na beiradinha, o cantinho mitrado bonitinho e aqui atrás também, ó, o cantinho mitrado bem bonitinho, certo? Essa é a nossa peça, espero que vocês tenham gostado. Se gostou da peça,
curte o vídeo, por favor, compartilha com as amigas e se fizer a peça, pode postar nas redes sociais, só marca Ateliê Roberta Paciência para eu ver que vocês estão fazendo e que está dando certo as nossas aulas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.